E essa história que vem da Espanha e dá conta de que Neymar pode virar jogador do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Flamengo. Felipe Luiz não crava sua permanência e uma reunião nas próximas horas pode ser definitiva. E um goleiro russo foi o grande responsável por impedir que o Flamengo se sagrasse campeão mundial. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute sobre os 4 pênaltis perdidos por jogadores rubro-negros na decisão depois do empate no tempo normal e na prorrogação. E o Flamengo abriu conversas com John Arias. A ideia é convencer o meio atacante colombiano a virar reforço em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Boto admitindo que cogitou deixar o Flamengo em meio à crise que ele passou nessa temporada. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o novo regulamento do Campeonato Brasileiro. A CBF anunciou mudanças, as principais relacionadas a vagas. O Campeonato Brasileiro vai garantir apenas aos 4 primeiros colocados vagas na fase de grupos da Libertadores. Então, se seu time quiser ir direto para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ele vai precisar terminar entre os 4 primeiros. O 5º colocado vai jogar a pré-Libertadores. E aqui vem uma grande novidade. O vice-campeão da Copa do Brasil também terá direito à vaga na pré-Libertadores. Antes, o vice da Copa do Brasil não ganhava nada e esse direito era estendido ao Campeonato Brasileiro. O campeão da Copa do Brasil segue assegurando o direito de ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Todas essas novidades passam a valer a partir da temporada de 2026. Outra alteração no Campeonato Brasileiro que começa em 28 de janeiro. Limite de jogos para atletas se mudarem de um clube para o outro na mesma divisão passa de 6 para 12 jogos. Você lembra que quem fizesse 7 jogos estava impedido de atuar por um rival, certo? Para 2026 isso muda, o limite passa a ser de 12 jogos. Fez o 13º e você não pode mais defender outro time. A primeira rodada dos dias 28 e 29 de janeiro já foi definida. Queria destacar que o Flamengo, atual campeão nacional, estreia contra o São Paulo no Morumbi. Quero te falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz não cravou sua permanência para 2026. Depois do vice-campeonato mundial, ele foi perguntado na entrevista coletiva: você fica pro ano que vem? Já dá para cravar? E a resposta, abre aspas, meu contrato acaba agora, estamos em conversa para renovar. Todo mundo sabe sobre o meu sonho de um dia voltar à Europa. Me preparo bastante para isso, mas minha realidade hoje é o Flamengo. Estou muito feliz com meus jogadores que vão dar a vida, que têm dado a vida, perdão. E ele completa, mas o único controle que eu tenho é o que vai se passar amanhã. Vou conversar com o presidente e o Boto. E a partir daí decidiremos o que vai acontecer no futuro. Essa reunião de amanhã equivale a essa quinta-feira. Nas próximas horas, o presidente BAP, o José Boto e o Felipe Luiz vão sentar à mesa para tentar a extensão desse contrato por pelo menos mais uma temporada. Existem algumas pendências, entre elas o salário. Felipe Luiz ganha hoje 300 mil reais por mês e pede já há algum tempo 2 milhões de reais. O Flamengo vem melhorando essa oferta, a última delas de 1.250.000. Não pega apenas a questão da grana. O Felipe também tem feito algumas exigências relacionadas a contrato. Ele pode sair? Sai em qual condição? Se times específicos o convidarem, ele deixa o Flamengo com pagamento de qual multa? Tudo isso tem sido debatido. Técnico que comanda o Flamengo há pouco mais de um ano e 2 meses, e já garantiu 5 títulos nesse período. Só para completar, registrar que o torcedor do Flamengo chateado, abatido com o vice-campeonato, ele tem que lembrar que nos 3 grandes confrontos contra gigantes do futebol europeu na temporada, uma vitória contra o Chelsea, um empate contra o PSG e somente uma derrota para o Bayern de Munique. E essa história de que Neymar pode virar jogador do Flamengo, o jornal Marca da Espanha assegura que as tratativas existem. Já havia contado para vocês ao longo do ano que o Neymar se ofereceu para jogar no Flamengo em janeiro, antes de fechar com o Santos, e em julho, antes de renovar com o Peixe. Não acho nem um pouco maluca essa ideia de mais uma vez ele tentar jogar no rubro-negro. A pergunta que fica é, por que o Flamengo, que não aceitou em janeiro e em julho, aceitaria contratá-lo agora, às vésperas da Copa do Mundo, depois de uma temporada em que o Flamengo ganhou absolutamente tudo? É verdade, perdeu o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo de Clubes, mas todos os outros títulos, exceção também a Copa do Brasil, foram conquistados. Ano de
temporada de 4 títulos que se soma à Copa do Brasil do ano passado, enfim, coisa tem funcionado muito bem. Queria acrescentar uma informação importante em cima dessa notícia que veio do Marca. Estava conversando com uma fonte minha e ela contou que alguns dos líderes do elenco do Fla foram consultados. E aí, o que vocês pensariam sobre a possibilidade da contratação de Neymar? E dá para dizer que jogadores que já trabalharam com o Neymar na seleção aprovariam a aquisição, a contratação do Neymar, que está livre do vínculo com o Santos. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Flamengo vai adiante nessa história? Me parece que não, até porque José Botto e Felipe Luiz sempre se mostraram contrários, com medo de que eles perdessem o vestiário com a chegada do Neymar. Só queria lembrar de uma coisa: o Flamengo é hoje o time mais popular do país, mas talvez não tenha o mesmo tamanho de outros clubes brasileiros no exterior. A chegada do Neymar poderia mudar radicalmente essa história. Vale a lembrança de que a presença do Neymar apenas nos 6 primeiros meses de Santos garantiu ao Peixe um acréscimo de 10 milhões de seguidores nas redes sociais do clube. Imagina o impacto que Neymar teria jogando no Flamengo em temporada de Copa do Mundo. Não dá para imaginar o Neymar revezando com a Arrascaeta ou jogando em algumas partidas um pouco mais à frente como falso 9? Gostaria de ouvir a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro do que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que iniciou conversas com John Arias. O meio atacante colombiano, ex-fluminense, é um velho sonho do Flamengo, do Palmeiras e do próprio Fluminense, mas somente agora o Flamengo deu seus primeiros passos, procurando representantes do jogador para apresentar o projeto esportivo e o plano financeiro. A ideia do Flamengo é contar com Arias a partir de janeiro, se aproveitando da péssima fase dele e do Wolverhampton, que é a lanterna do campeonato inglês e fortíssimo candidato ao rebaixamento. O mais natural é que o Arias só saia do Wolverhampton na metade do ano que vem, ao fim da temporada, com o descenso do seu time. De qualquer forma, o Flamengo já quer estabelecer relações e demonstrar a intenção de fazer do Arias um dos protagonistas do Flamengo a médio e longo prazo. Jogador que desde que trocou o Fluminense pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros, esteve em campo em 17 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi titular em 12 jogos, reserva em outros 5. Palmeiras e Fluminense também mantêm contato e sonham com a contratação de John Arias. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te atualizar sobre o Flamengo, que tem mais um patrocínio para 2026. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nessa semana um acordo de 2 temporadas com a Alvap, empresa de soluções para o dia a dia, que vai pagar 11 milhões de reais por ano. O patrocínio começa em 1º de janeiro de 2026 e a Alvap vai entrar na parte frontal do calção do time principal e do sub-20. Número bem interessante, 11 milhões de reais costuma ser receita de um time de elite do futebol brasileiro para alguma propriedade na parte de cima da camisa. O Flamengo está conseguindo emplacar 11 milhões de reais por ano no calção frontal, o que mostra como o Flamengo tem se distanciado dos seus concorrentes em relação a receitas oriundas do patrocínio e de publicidade. Também já havia contado para vocês, ao longo das últimas semanas, que o rubro-negro vai fechar 2025 com a maior arrecadação da história do Brasil e da América do Sul, batendo na casa dos 2 bilhões de reais. Esse valor está muito impulsionado aos prêmios obtidos pelo Flamengo, mesmo numa temporada em que o rubro-negro não foi muito efetivo na venda de atletas. Para a próxima temporada existe a expectativa de um aumento na receita com transferências de jogadores. Para falar agora sobre o Grêmio, que história é essa de que o tricolor gaúcho fez proposta de 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais por Everton Araújo, volante que pertence ao Flamengo, tem 22 anos de idade. Formação trazida por páginas que cobrem o Flamengo nas últimas horas. Entrei em contato com o Grêmio e posso assegurar que não existe negociação, abre aspas para minha fonte, não tem nenhuma proposta e nem existiu, nem existirá negociação, fecha aspas. Confesso que achei os números meio estranhos. A informação dava conta de que o Luiz Castro havia pedido esse jogador e de que a proposta era por um contrato de 3 temporadas. Flamengo, dono de 70% dos direitos econômicos, volta redonda, é dono de 30%. Por que essa operação me parecia estranha? Porque o Flamengo já teve sondagens de clubes do futebol do exterior, entre eles o Bayer Leverkusen, com propostas, cifras, ofertas que gerariam em bem mais do que 5 milhões de euros. Atleta que na atual temporada disputou 36 jogos com 1 gol marcado.
Então é isso, pessoal. Ficamos aí com o nosso giro de notícias importantes do Flamengo. Atualizações exclusivas e atualizadas para você não ficar perdendo nenhum conteúdo. Já peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ative o sino das notificações para você sempre estar recebendo notícias do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Fui.